Olá, irmãos, paz seja convosco. Eu tenho um texto que tem alguns dias Deus tem ministrado ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês, que está no segundo livro de Coríntios, capítulo 3, versos 2 e 3. Diz assim: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrito não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Irmãos, nós somos uma igreja, nos dias de hoje, que produzimos homens como Eduardo Cunha. Pois é, muitas pessoas não sabem, mas Eduardo Cunha, ele se intitula cristão, ele se intitula um evangélico. Tanto é que ele faz parte de uma grande denominação. Não à toa, alguns carros de luxo, os quais as investigações dizem que ele adquiriu com dinheiro de propina, ele tem esses carros em nome de um site chamado Jesus.com. Uma das acusações dizem também que ele recebeu dinheiro de propina usando a conta de uma igreja. Então, se ele usou a conta de uma igreja, ele teve que ter a conivência da liderança dessa igreja ou de alguém da liderança dessa igreja. Então, irmãos, nós temos situações também, por exemplo, como pastores de grandes denominações, como Renascer, como Assembleia de Deus, Universal do Reino de Deus, que foram a Dilma Rousseff, pedir a isenção de uma coisa que não tinha necessidade de pedir isenção, porque a Constituição garante isenção de determinados impostos. E eles ainda prestaram apoio à aprovação da CPMF. Então eu pergunto para você aí, como cristão e como cidadão, se você é a favor da CPMF, se você concorda que um líder evangélico, um pastor de uma grande denominação, fale em nome dessa denominação e preste apoio a esse tipo de situação, onde praticamente 100% da população discorda desse tipo de imposto a mais. Porque nós já pagamos muitos impostos, nós somos um país que tem a maior carga tributária do mundo. E agora querem criar mais um imposto que já tinha sido detonado. Então, a palavra está falando que nós somos como carta ao mundo, nós somos cartas de Cristo, né? E eu quero perguntar para você, que tipo de carta que as pessoas leem na nossa vida? Que tipo de carta que as pessoas leem? Se as pessoas fossem ler Cristo através de nós, qual é a leitura que elas fariam através da nossa vida? Porque às vezes a gente vive um engano ao achar que, pelo fato de nós termos um cargo na igreja, de ser pastor, de ser um líder de louvor, de ser um ministro, de ser, enfim, um presbítero ou qualquer outro tipo de cargo, isso vai nos dar nos credenciar a ser pessoas realmente que vivam a vida de Deus. Isso apenas faz parte de um todo. A nossa vida cristã, ela tem que ser vivida fora dos portões da igreja. E é lá que nós vamos mostrar quem realmente nós somos. Porque, como eu sempre digo, dentro dos portões da igreja, nós nos tornamos muitas vezes até iguais. Até mesmo aquela pessoa que não é um verdadeiro cristão, ele pode se enfiar no nosso meio e se tornar um parecido conosco. Agora, o que as pessoas dizem quando convivem conosco? Quem nós somos no nosso dia a dia? Temos vivido para nosso deleite, para o nosso próprio prazer ou para a glória de Deus? Quando esses determinados homens fizeram o que fizeram nas suas atitudes, eles glorificaram a Deus, eles fizeram a vontade de Deus. E aí você pode colocar uma série de coisas. Eu me converti numa época em que os jovens, a maior preocupação deles era o que eu faço para ser cheio do Espírito Santo. Hoje, a preocupação dos jovens é outra, é se pode ou não pode fazer tatuagem, se posso ou não posso fazer aquilo. E você percebe que é tudo voltado para o seu desejo pessoal. Agora, uma coisa tem que ser colocada diante de tudo aquilo que nós fazemos. Isso que eu vou fazer vai glorificar a Deus? Isso que eu vou fazer vai realmente dar glória ao nome do Senhor? Então, isso teria que ser um parâmetro para as nossas ações, até mesmo no nosso trabalho.
Porque quando nós fazemos o nosso trabalho, e nós fazemos de uma forma bem feita, e nós muitas vezes até ganhamos um reconhecimento de um chefe, ganhamos reconhecimento de um cliente, no final das contas nós estamos dando glória a Deus, porque as pessoas podem perguntar, qual que é o segredo disso? E nós poderemos dizer, é Deus que trabalha na minha vida. Então tudo isso tem que ser colocado no nosso dia a dia. Nós somos uma igreja muito ensimesmada, que vive constantemente voltado para o seu eu. Eu creio, amados, que se somos cartas de Cristo, escritas pelo Espírito do Deus vivente, nós temos que deixar de viver para nós e viver para a glória de Deus em tudo o que fazemos. Não só na igreja, mas em tudo que nós fazemos, no nosso dia a dia, nas nossas relações, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja na nossa escola, onde nós estivermos, nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Pense nisso, irmão.